nessa linha, né, da equipe, de você trabalhar na gestão, os técnicos que assessoram as fazendas, eles estão preparados para implantar isso, para seguir essa etapa de organizar, de conscientizar, de explicar, de monitorar, ou essa questão dos técnicos é um gargalo que a gente tem para a implantação do bem-estar animal? Ô, Flávia, preparado, eu acho que todo mundo está. É uma mudança de atitude, certo? Então, você vai encontrar pessoas que estão dispostas a entender e querer saber mais e, obviamente, a partir desse entendimento, tomar decisões práticas associadas a isso, né, a questão do bem-estar animal. E você vai ter pessoas que estão com um pensamento ainda produtivista, animal como máquina, que você não consegue convencer ele, e isso tem muito técnico com essas características, né, dos dois lados aí. Ele fala que é mimimi, bem-estar animal? Ele pode falar o que ele quiser, mas a questão é que ele não está prestando, ele não presta atenção no animal, né? Ele esquece isso. Para ele descartar uma vaca com duas lactações e meia, é normal. Não é normal, não pode ser normal. Entendeu? Por que está sendo descartado? Porque tem problema de reprodução. Mas tem problema de reprodução por quê? Qual a origem desse problema? Tem problema de casco. Por que tem problema de casco? Entendeu? Então eu tenho que ir na raiz do problema. Não adianta eu ficar, a vaca não está boa, manda para o frigorífico. Como assim? Aí eu nunca vou resolver problema nenhum, certo? Ele vai continuar, a raiz do problema está lá, não tem solução para ela, ela vai continuar existindo, se replicando em outras vacas no futuro. Então é isso. O convencimento tem que ser a partir de si mesmo. Então alguém tem que falar assim, eu preciso fazer diferente. Aí você vai buscar esse conhecimento. Então, está convencido que tem que fazer diferente? Estou. Agora você vai buscar o conhecimento de como fazer, aí as coisas ficam fáceis. A gente teve muita dificuldade em algumas fazendas, o dono até queria, tal, o gerente tinha, e não foi para frente, porque mesmo com uma decisão, vamos mudar, ele não implementava isso na rotina de trabalho dele, que era gerencial. Voltando até a pergunta do Diego. De sucesso nisso vai depender muito dessa mudança de atitude, certo? Entendi. E, professor, o senhor vê uma diferença entre o perfil de homem e mulher para a implantação do bem-estar animal? Cara, é difícil falar. Sabe por quê? Hoje eu vou para o campo, na sala de aula aqui, eu tenho 70% de mulher e 30% de homem, né? Então, já tem uma diferença no percentual com quem eu estou conversando, certo? Eu acho que, para algumas coisas, a mulher tem mais sensibilidade, né? O cuidado do bezerro, por exemplo, os lugares que a gente tem visto melhor resultado, normalmente são moças que estão cuidando dos bezerros. Então, aí você pode chamar isso para a questão do lado mais maternal. Mas tem muitas diferenças individuais. Tem homens muito bons, tem mulheres muito boas, e também tem um outro extremo que não são tão bons assim. Então, não é uma coisa que o senhor vê que as mulheres acabam trazendo mais esse tema, ou motivando mais, ou executando melhor. Não tem uma... Mas não se iluda que toda mulher vai ser boa e todo homem vai ser ruim, porque não funciona. Tá certo. Professor, o senhor, de maneira muito prática, costuma dizer que é preciso olhar para os problemas das fazendas e buscar soluções para o melhor bem-estar dos animais nessas fazendas. Pensando nas vacas em lactação, qual seria o grande desafio da melhoria na cadeia e que o produtor precisa estar mais atento? Assim, algo que, esse é o ponto em que as pessoas precisam prestar mais atenção, precisam se atentar mais para resolver esses problemas em específico, olhando pelo viés do bem-estar animal. Olha, embora esse tema seja tratado, discutido e pensado há talvez mais de 40 anos, a gente ainda tem muitos animais aqui no Brasil passando por problemas por estresse de calor, né? Muitos. E isso é independente se ele está num sistema extensivo, no pasto, ou mesmo em sistemas confinados como o compost barn ou freestyle.
Às vezes o sistema de resfriamento não está bem dimensionado, às vezes tem falha. Outro dia nós fomos num composto que tinha 2 ventiladores quebrados, né? Não estavam funcionando. E aí fomos lá ver que impacto que isso tinha. Aquele lugar onde os ventiladores sopravam mais o vento ali, as vacas não iam lá, porque ali estava mais quente, obviamente. Elas se amontoavam mais na área onde estava mais ventilado. Com isso, o composto ali, a cama, ficou muito mais úmida. No outro lugar seco, ali úmido. Está vendo como um detalhe cria um ambiente que não é favorável? Aí, se não cabe todas as vacas ali, quem que vai ficar no lugar que não é tão bom? A submissa, né? Então, você começa a ter uma série de situações que, aparentemente, num ambiente mais controlado, mas que por uma falha, nesse caso, uma falha de um equipamento, não funciona, né? Então, e agora com essa ideia aí que muita gente fica questionando se tem aquecimento global, se não tem, qual a origem, eu não fico discutindo origem, porque, para mim, está claro o que está acontecendo, e eu acho perda de tempo ficar debatendo um tema quando tem uma radicalização muito grande, as pessoas não querem ouvir, mas que está mais quente, está, entendeu? Então, tem que lidar com isso. Como é que vai resolver, né? Então, é um tema. Outro tema é toda a parte de ordenha, né? Como eu já falei, um manejo mais tranquilo na ordenha, tudo que tem a ver. Bezerro tem um espaço enorme para melhorar. Eu vou ser bem sincero, eu quero aqui resguardar algumas fazendas que eu conheço, não conheço todas, certo? Que são boas, fazem um bom trabalho, parabéns para eles, mas a maioria não sabe criar bezerro, entendeu? O faz de uma forma muito errada e vai acumulando perda. Então, como eu falei, 15%, 20% de morte acha isso normal. É o errado se tornando normal, Flávia Tonin. Quando você diz que ele vai acumulando perda, é porque ele não... Ai, perdi a pergunta. Ele vai acumulando perda, é porque ele não percebe o animal mesmo? Acumulando perda no sentido literal. O bezerro que morreu, ele perdeu. A bezerra que morreu, uma bezerra hoje, eu não tenho esse cálculo. Perde a genética, perde tudo da fazenda. A reposição, né, é muito cara, é o principal. Mas tem um custo, né? Essa bezerra custou, certo? Não sei quanto custa, 500, 600 reais a hora que nasce. Jogou 500, 600 reais fora. E antes disso, talvez fez um monte de tratamento que não funcionou. Jogou o tratamento fora. Então, é acúmulo de perdas reais, efetivas, né? E quando o senhor diz que na maioria não sabe criar o bezerro, o que é isso? É desde colostro, cama, ou ele está sozinho? O que é esse não sabe? É ele olhar para o detalhe do bezerreiro? Seria isso? É tudo junto e misturado, como você falou. Se eu começar mal, se eu não der um bom colostro na hora certa, matou no ninho, entendeu? Esse bezerro vai ter muita dificuldade para se lidar com os desafios que ele vai enfrentar. Cura do umbigo, a mesma coisa, né? Aí toda a parte de alimentação, ainda tem gente com pensamento antigo que o bezerro tem que tomar 4 litros de leite por dia, ele vai passar fome. Ele vai passar fome, entendeu? Então, e depois tem trabalhos mostrando que uma bezerra bem alimentada, bem nutrida, na primeira lactação dela, ela pode te entregar uma produção extra a mais, né, de 1.000 litros de leite, estou falando uma holandesa. Tudo isso, se ela fizer de fato isso, ela já pagou tudo que você investiu nela lá no começo. E a gente está falando muito de vaca e de bezerro. As novilhas, as de recria, não sofrem tanto problema, professor? Categoria esquecida na fazenda leiteira, né? Virou novilha, vai para um pasto lá, fica lá, e aí perde o contato com as pessoas, aí vem para a ordenha na primeira parto dela, lá dá um trabalho danado. Lógico que tem que olhar com cuidado, tudo, nutrição, saúde, o ambiente, tudo tem que estar sendo considerado se você quer um bom desempenho, né? Quer uma novilha que entre em reprodução cedo, que te produza um bom volume de leite desde a primeira lactação. Então tem que cuidar, como dizem por aí, né? De mamanda caducando, cuidar de todo mundo. Cuidar bem. Perfeito. Professor, queria saber, você trouxe o exemplo do compost, né? Se existe um sistema produtivo que seja mais, digamos, amigável, que seja mais próximo
deixe, na verdade, o produtor e a sua equipe mais próximas do bem-estar animal, facilite esse trabalho, né? Por exemplo, né, você trouxe a questão do compost. O compost seria um sistema que favorece o bem-estar animal, por exemplo, ou outro sistema que você possa citar, ou tem menos a ver com o sistema em si, mais a ver com aquilo que a gente já falou sobre a gestão e a operacionalização do trabalho, que tem que ter esse bem-estar animal em mente? Vamos lá. Sistemas muito restritivos são muito criticados do ponto de vista do bem-estar animal. Então, a estabulação fixa, que é o tie-stall, a vaca ficava amarrada lá o tempo todo, é óbvio que não é bom nem para a vaca, nem para a cadeia produtiva do leite, porque é uma imagem que pega muito mal, certo? Como também já está começando a pegar mal essa história de deixar bezerro amarrado em casinha ou no sistema tropical. Então, aí as ONGs aproveitam disso para criticar, né, pela restrição de movimento. No tie-stall, aí na estabulação fixa, a restrição é bastante severa, né? A vaca só pode deitar e levantar, ela não consegue fazer mais nada. Mas os outros sistemas, o freestyle até surge, né? O nome free, você fala, mas por que é free se ela está presa dentro de um barracão, né? É porque antes ela ficava amarrada dentro desse barracão, então soltaram a vaca. O freestyle e o composto tem uma restrição, mas não é tão severa, certo? E dependendo do ambiente, se for um lugar muito quente, por exemplo, é difícil você proporcionar um conforto térmico no pasto. Tem algumas alternativas com sistema de aspersão, que o pessoal às vezes associa com a irrigação. Irrigação é para o pasto, né? Mas ele põe uma linha lá com aspersores para fazer uma névoa para refrescar a vaca. Então, enquanto elas estão nesse pasto durante o dia, o pivô, no caso, fica estacionado, jogando essa água para refrescar as vacas. Mas quem tem condição de fazer isso? São poucos, né? E o ambiente também tem que ajudar um pouco. Não adianta eu querer ir no lugar mais quente do mundo fazer isso, que o resultado não vai ser tão eficiente. Se eu já tiver um lugar com clima mais ameno, um lugar de maior altitude, por exemplo, isso já torna mais eficiente esse processo. O composto e o freestyle traz, então, essa possibilidade de ter um controle melhor do microclima, oferecer um microclima mais adequado. Só que tem um detalhe, Diego, tem que ser bem manejado. Então, não tem como separar o sistema da prática da rotina de manejo. Se eu errar no composto, deixar a cama muito úmida, vai dar problema de casco nas vacas. Vai ser um ambiente péssimo para elas. Se eu errar no composto, deixar a cama muito seca, vai ter muita poeira, ela vai ficar respirando poeira, e já entrei em composto que o corpo da vaca era coberto de poeira. Não é bom para ninguém, né? Até nesse dia eu chamei o dono da fazenda, eu estava no sentido do vento, né? Na saída do vento do composto, falei, vem aqui. Ele foi lá comigo, eu falei, agora fica de olho aberto, vê se você consegue ficar de tanta poeira, né, que estava. Falei, imagina essas vacas lá dentro, né? E o freestyle é a mesma coisa, né? Eu fiz o meu pós-doutorado numa fazenda, tinha 180 vacas. Olha que coisa curiosa. E na sexta-feira à tarde, o scraper, que é um equipamento eletromecânico que limpa a área de alimentação, tira as fezes dali e joga numa canaleta que vai para um depósito, quebrou. Certo? Quebrou. 180 vacas, quebrou. Liga para o técnico. Sábado, domingo, não foi. Segunda, foi à tarde. Tinha, desculpa a palavra, uns 30 centímetros de merda acumulado lá. No lugar que a vaca tinha que ter conforto para comer, se alimentar, entendeu? Então, isso é uma situação de emergência, né? Alguém fala, mas quem imagina que vai quebrar sexta-feira à tarde? Mas você tem que ter um plano para a situação de emergência. Então, teria que ter um equipamento, uma máquina, um tratorzinho, e muita gente tem, que entra lá e faz o papel do scraper eletromecânico para não deixar acontecer isso. Então, o que o sistema intensivo traz? Seja ele composto, freestyle, alguma restrição de movimento, você pode discutir esse aspecto negativo reforçando os positivos, mas eu tenho um melhor microclima, blá, 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 e traz mais responsabilidade. Quem adota esse sistema tem que cuidar. A vaca não tem muita escolha. Ela não tem para onde ir. Ela no pasto, por exemplo, se tiver bastante sombra, como eu falei aí da aspersão, ela pode escolher ficar na aspersão ou na sombra ou não. Ali dentro ela não tem escolha, não tem muita escolha.
ou tem, como aquele exemplo que eu dei do composto com os ventiladores quebrados, ela tem uma escolha que acaba deteriorando o ambiente do lugar onde ela escolheu, pelo acúmulo de animais naquela área, entendeu? Então, exige muito mais cuidado, a responsabilidade das pessoas ali pelo manejo aumenta muito. Mas isso não quer dizer que o sistema ao ar livre é sempre bom também, porque pode não ter nada, pode não ter sombra, pode não ter nada, ela vai sofrer também com tudo que eu acabei de falar aqui, com estresse pelo calor, problema com carrapato se torna mais frequente e assim por diante. Bom, é muito importante. Desculpa. Imagina, é só para pegar um gancho nessa fala, sobre a questão do investimento para o bem-estar animal, né? O investimento, a gente já falou muito sobre questão de gestão e operação, né? Mas também sobre a questão de investimento. O que você teria a dizer, só para não perder o gancho aqui do que a gente estava falando sobre sistemas intensivos, extensivos, o que você teria a dizer para o pecuarista que se preocupa com o investimento que ele teria que fazer para adotar alguns princípios do bem-estar animal, para poder aprimorar o bem-estar animal na sua fazenda? O que você teria a dizer para ele no sentido de encorajá-lo ou até mesmo de trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto do investimento, sobre quanto que vai ter que ser investido, retorno, enfim? Olha só, essa é uma questão que você tem que olhar de uma forma bem ampla, né? Tem que ter um olhar aberto para isso. Tem algumas práticas que promovem o bem-estar animal que não custa nada. Prestar mais atenção, dedicar, não agredir o animal. Quanto custa isso? Custa nada, né? Custa as horas que eu vou conversar com esse pessoal, treinamento, mas isso é nada. Obviamente, se eu pensar do lado oposto do tema que eu acabei de tratar, se eu for montar um sistema de resfriamento, custa, certo? E quanto mais eficiente ele for, maior o custo, porque eu vou estar adicionando novas tecnologias, equipamentos ali para conseguir o melhor resultado em termos desse resfriamento para as condições que a gente vive aqui de trópico. Então, depende do que você quer fazer, né? Depende para o caminho que você vai. Um bezerreiro, por exemplo, né? Eu posso fazer um investimento enorme e funcionar bem. Posso fazer um investimento enorme e não funcionar bem, porque não tem o operacional bem conduzido. Posso fazer um investimento pequeno e funcionar bem, porque meu operacional é muito bom. Então, a gente tem muita flexibilidade com isso, certo? A recomendação que eu dou é não tenta começar pelo lado mais difícil, que vai só te causar essa dificuldade, né, de conseguir o recurso para comprar, construir, etc. Tenta começar pelo lado mais simples, porque aí você vai ganhando confiança e o processo de implementação das boas práticas de bem-estar animal evolui, vai progredindo com o tempo, certo? Então, esse é um tema importante. A gente hoje, por exemplo, uma fazenda que eu tive em Poços de Caldas, a gente fez uma conversa lá, rápida, meia hora, uma hora, né, e questionando a questão do bezerro estar amarrado, ele usava um sistema tropical, que o pessoal chama de argentino, até hoje não sei porquê, eu fui na Argentina, nunca vi bezerro nesse sistema. Aí nós falamos, tem uma crítica hoje aí relacionada a esse negócio de amarrar bezerro. Nós voltamos lá recentemente, ele tinha mudado completamente com um investimento muito baixo, né? Algumas cercas, foi, aliás, muito bem feita, ficou bonito, né? Mas muito baixo, e ele falou que tinha ficado muito melhor que ele, e a equipe dele estava muito mais satisfeita com aquela forma de criar os bezerros do que a anterior. E, professor, nesse exemplo, e também anteriormente, o senhor comentou como a cadeia do leite, ela, talvez no passado não muito, mas hoje ela sofre mais essa questão de imagem, as pessoas atentas a como está sendo a produção, como está sendo o trabalho com os bezerros, com as vacas, né? A gente vê essas críticas, né? O bem-estar animal responde a isso? Ele é uma ferramenta para que, se implantada, a gente mostre um trabalho bem feito? Como que a comunicação e o bem-estar animal podem ser aliados? Bom, ela precisa melhorar, né, Flávia? Vocês aí são comunicadores, pode ajudar nisso. Ela não é muito bem feita. Outro dia, nós pegamos um grupo de técnicos e teve uma crítica dessas que apareceu aí,
reproduzimos o vídeo na frente deles lá, e aí o desafio foi, agora responde a crítica, né? Eles começaram a xingar a pessoa que fez a crítica. Eu falei, mas isso não é uma resposta, isso começou uma guerra, você não vai para lugar nenhum com isso, né? Então a gente precisa estar mais bem preparado. Eu acho que a implementação das boas práticas de bem-estar animal minimiza muito essa susceptibilidade à crítica, não vai eliminar. Vou dar um exemplo prático aqui. Tem que tirar o bezerro do pé da vaca para fazer a ordenha. A ordenha com bezerro ao pé é bem complicado. Não vai tirar, não vai acabar com isso. Então eu tenho que ter um argumento agora, falar assim, ó, eu tiro, mas eu cuido bem. Olha aqui, vem ver minhas bezerras, certo? Numa dessas fazendas que a gente trabalhou há mais uns anos atrás, a gente lançou a ideia e as meninas lá que cuidavam dos bezerros era assim, todo bezerro precisa de uma mãe. Se você tirou ele da mãe, agora, cara, você é o responsável, você é a mãe. Entendeu? E elas gostaram disso e, de fato, escreveram uma camiseta, o dono da fazenda pagou, né, essa camiseta para elas, todo bezerro precisa de uma mãe, elas tinham esse papel de ser a mãe. Então, a gente tem que encontrar caminhos para minimizar a crítica quando ela não vai ser fácil resolver. A Europa tem um sistema lá que eles chamam de loose house, que a vaca fica não é um composto, é palha sobreposta, cama sobreposta. E em alguns deles os bezerros têm um acesso a esse galpão e a vaca chega ali, ele não vai com ela para a ordenha, mas ela chega ali, ela lambe ele, eles se conversam. Ela tem um contato, eles têm contato, né? E já tem gente falando que depois que faz ordenha deixa o bezerro mamar. Eu não tenho base para falar se isso é bom ou ruim, base científica com resultado que sustente isso, né? Mas são caminhos que o pessoal está trilhando para minimizar essa crítica que é bem forte no mundo inteiro e está crescendo aqui no Brasil.